Bom dia, querido. Paz seja convosco. Vamos para mais um Recolhendo Maná de hoje. E o tema que Deus trouxe ao meu coração para estar ministrando a sua vida hoje é ser diferente para vencer. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 14. Vamos ler apenas o versículo 24. Dá um pause enquanto você procura e depois acompanhe a leitura comigo. Amém? Vamos lá? Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Graças a Deus, aqui nós estamos vendo uma promessa de Deus para a vida de Caleb. Veja que ele tinha passado por muita coisa, e esse era o relatório que Deus estava fazendo. Se você ler alguns versículos antes, você vai ver que essa fala é do próprio Deus. O próprio Senhor estava falando acerca da vida de Caleb. E a questão é, o mundo dá voltas e sempre para no mesmo lugar. E o que a volta te permitiu enxergar, querido? O mundo girou. E o que tu tem para contar? Melhor que isso é, o que as pessoas têm? O que elas podem contar de você? Ou mesmo, o que Deus pode falar de você? Vamos usar o exemplo de Caleb. O texto fala de duas características e uma consequência delas. E esses serão os aspectos do maná. Veja. Primeiro aspecto da mensagem de hoje. O que Deus disse? Que nele houve outro espírito. Isso é ser diferente. Caleb teve uma atitude diferente. O povo murmurou diante de Canaã. A hora que eles chegaram lá na terra prometida, sabendo que a terra era boa, sabendo que manava leite e mel, o povo começou a murmurar, a reclamar de Moisés. Começou uma bagunça. Mas Caleb se prostrou e declarou que haveria vitória. Mesmo contra todos. Isso é ser diferente. A pergunta aqui é, quando tudo e todos dizem que não, você acompanha ou é diferente? Você aceita ou decide lutar? Será que a sua atitude é de quem aceita o não ou de quem luta pelo sim? Será que em você há outro espírito? Uma atitude diferente? Pense nisso, querido. Segundo aspecto que nós vamos trabalhar aqui, a segunda característica de Caleb dita por Deus. Perseverou em me seguir. Veja, Caleb perseverou em seguir o Senhor. A palavra perseverar significa insistir. Ou seja, ele teve que insistir porque houve uma certa resistência. Nesse caso, o povo era a resistência. A opinião dos murmuradores e a própria murmuração estavam criando uma certa resistência para Caleb seguir ao Senhor. Deus tinha dito, vai. E o povo dizia, não dá. O povo de lá é gigante. Não tem como entrar. Mas não. A resistência não impediu. A Bíblia diz, ele perseverou em seguir. Ou seja, ele insistiu. A pergunta é, você persevera ou desiste fácil? Se as coisas pelas quais você tem lutado valem a pena, por que você tem desistido? Se você não persevera, o que tem valor para você? Deus não prometeu que seria fácil, mas Ele promete auxiliar e te conduzir até o fim. Amém? Vamos lá? Terceiro aspecto que eu quero destacar aqui, e esse eu acho muito interessante. Os dois primeiros foram características de Caleb. A forma como ele agiu diante de Deus e diante das circunstâncias. Como ele pôde honrar. E o terceiro é uma característica que decorre das atitudes dele, das características dele. O fato dele ser diferente, dele ser perseverante, fez com que Deus declarasse, eu o levarei à terra em que entrou. Veja, Deus é quem prometeu. A responsabilidade é de Deus de conduzir ele até a promessa, até a vitória. Nós perdemos muito tempo fazendo força para obter coisas que Deus poderia nos entregar. Mas é porque a nossa atitude não nos permite receber. Nós gastamos tanta força para conquistar que acaba faltando força para desfrutar da promessa de Deus. Sabe, querido? Deixa Deus fazer as coisas e para de fazer força. Você pode simplesmente ter atitudes de fé, atitudes que agradam o coração de Deus e isso fazer com que Deus trabalhe a teu favor. A minha pergunta aqui é, eu deixo Deus fazer as coisas do jeito dele ou eu prefiro fazer do meu jeito? Será que eu posso receber essa promessa? Será que eu sei as consequências disso? Essas são reflexões acerca do terceiro aspecto, que é a característica de quem tem aquelas, que é a consequência de quem tem aquelas características.
E para a gente encerrar esse maná de hoje, no geral, será que eu posso me colocar, posso colocar o meu nome no versículo ao invés de Caleb? Será que lá no versículo 24 de Números eu posso dizer assim, ó, porém o meu servo Mateus perseverou, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me? Ou sei lá qual é seu nome, João, Maria, José, não interessa. Será que você tem feito valer essas características para obter as consequências? Será que você tem agido diferente? Será que você tem sido perseverante para desfrutar da promessa de Deus e Ele te conduzir à conquista? Querido, esse é o maná de hoje, no meio da semana. Espero que você reflita, pense um pouco e mude de atitude até o final da semana para que você possa obter algo diferente da parte de Deus. Amém? Tenha um resto de semana excelente e fique na paz. Amém.